Via Justiça de hoje falando sobre o preconceito. Participam do programa a juíza Fabiana Páscoa, diretora da Secretaria de Gênero da Associação dos Magistrados Brasileiros e titular da 7ª Vara de Família de Belo Horizonte, e o professor de Direito Constitucional da PUC Minas e UFMG, José Luiz Quadros de Magalhães. Os meios de comunicação trazem constantemente notícias sobre crimes de ódio no Brasil e no mundo. Doutora Fabiana, a senhora acha que a sociedade está se mobilizando mais contra estes crimes? Com certeza. Isso é inegável. Por mais que nós tenhamos ainda um caminho longo a percorrer, por mais que a gente se entristeça a ver situações, né, como essas que aconteceu com o Tinga e outras tantas que nós estamos... O próprio fato da divulgação, né, o próprio fato disso ser mostrado e das pessoas se indignarem. E há pouco tempo atrás eu vi uma reportagem de uma mulher que chegou num salão de beleza e se recusou a ser atendida por uma funcionária, uma manicure negra, e a manicure mesmo não reagiu, não fez nada, mas as pessoas em volta se mobilizaram, se indignaram, as pessoas chamaram a polícia, as pessoas se prontificaram a testemunhar, as pessoas cobraram do Estado uma atuação nesse sentido. Então, isso é muito positivo e isso é fruto dessa divulgação e isso demonstra que as coisas estão mudando, né? Essa mobilização, para mim, foi um fator muito auspicioso de se ver, né? Recentemente, acho que no Rio de Janeiro, uma senhora de 72 anos foi condenada por crime de racismo a 4 anos. E aí eu pergunto ao senhor, professor, aquela pergunta que eu deixei no bloco anterior, por que é tão difícil quebrar um preconceito? É porque ela está na raiz da formação dessas sociedades modernas. As sociedades modernas, o Estado moderno e o próprio direito moderno são formados com uma função uniformizadora. Ou seja, o Estado, durante esses 500 anos, ele foi criado, construído com a função de uniformizar comportamentos, uniformizar valores e negar a diferença, negar a diversidade. Tanto é isso que a gente mencionou aqui, por exemplo, a questão dos direitos das mulheres, a questão dos povos indígenas, dos quilombolas, as questões dos direitos LGBT, dos gays, lésbicas. É tanta resistência em relação a isso. Por quê? Porque esse projeto moderno é um projeto uniformizador, para viabilizar o poder do Estado moderno com o poder centralizado. Então nós estamos rompendo com um projeto de uma época, de uma era. A aceitação do direito à diferença, e mais do que o direito à diferença, do direito à diversidade, é algo muito recente, né? Isso vai acontecer principalmente após a segunda metade do século XX. Então você tem 500 anos de construção de um direito de um Estado moderno que tinha uma função de uniformizar, e agora a gente percebe, olha, isso é violência, isso encobre a diversidade, a gente precisa construir um direito em uma sociedade diversa. Essa criação de padrões, né? Padrão Sim. de beleza, padrão do Isso é correto, horror. padrão... Isso é violento. Exatamente, você quer uniformizar, você quer homogeneizar, e você é uma forma de dizer não às diferenças, e sendo que o bonito é isso, né? Que coisa mais absurda que concurso de Miss, Miss Brasil, Miss Universo. A mulher tem que ter a cintura tal, o quadril tal, a altura tal. De coisa ridícula, né? Viva a diversidade, inclusive a diversidade dos corpos, de pensamento. E num país como o nosso, tudo, né? isso chega à beira do ridículo. Ridículo, sim. Um país múltiplo, diverso, com imensa diversidade. É ridículo, né? Nós vamos ver agora uma sonora com o presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O deputado Durval Ângelo fala sobre os crimes de ódio aqui no Estado. As pessoas não sabem conviver com o diferente. Então a ideia de uma sociedade plural, de uma sociedade onde a diversidade seja visto como um valor e não como um defeito, é difícil as pessoas conceberem. Nós temos que defender uma educação que promova essa integração, essa inclusão, que promova uma cultura da paz centrada na tolerância. Nós não vamos conseguir nada. Só com lei, só com medida repressiva, nós temos que realmente apostar radicalmente, que a arma poderosa para vencer esse preconceito devem ser as sementes da educação. E eu pergunto à senhora, ele falou sobre as leis. O que dizer das leis de repressão ao preconceito no Brasil? Elas existem, né? Nós temos visto elas sendo aplicadas, né? E mais do que aplicadas,
sendo buscadas nesse sentido, havendo cobrança dessa atuação estatal. Agora, há sempre o caminho a percorrer, há sempre, na aplicação da lei, é necessária essa sensibilidade para isso. Eu acho que muitas vezes nós temos que atuar de forma exemplar mesmo para se pontuar determinadas situações. As delegacias têm que tratar o caso com a seriedade que ele merece, com a repercussão na esfera social da vida das pessoas. Uma pessoa discriminada, uma pessoa vítima de preconceito, ela sofre abalos de todas as ordens, abalos emocionais, abalos na autoestima, e isso tem reflexos inúmeros, né? Então, é importante, existem leis, as leis estão aí sendo aplicadas e tem que haver cada vez mais empenho nesse sentido. A senhora falou aí das consequências nefastas, né, para as vítimas, os grupos vulneráveis. Aí vem aquela curiosidade, professor, e qual que é o aspecto psicológico de quem comete um crime de ódio? Pois aí essa é não ver o outro como um igual. Então, essa lógica, um dos pontos que marcam o pensamento moderno, a estrutura do Estado e do direito moderno, que a gente está rompendo com eles, conquistando o direito à diversidade, né, é justamente esse pensamento que a gente chama de pensamento binário subalterno, ou seja, nós versus eles. Nós somos os civilizados, nós somos os bons, eles são os bandidos, eles são os selvagens, eles são os infiéis. Né? Essa lógica nós versus eles, tem um psicanalista francês excelente, Alain Badiou, ele é filósofo e psicanalista, ele fala que essa expressão eles, né, eles os judeus, eles os índios, eles os gays, é um passo para a violência, é um passo para o genocídio. Eu sempre considero, distancia. E eu sempre considero esse outro, eles, como sendo menos, né, como sendo menos do que eu. E aí, mais ou menos, essa estrutura do pensamento de uma pessoa, né, racista. Né? E nós vamos fazer mais um intervalo, voltando em seguida com o bloco final do programa, deixando no ar dois pontos que serão discutidos no próximo bloco: os rolezinhos e a diferença entre racismo e injúria racial.